Bom, são 5:04 aqui, 16:04 no sul do Chile, todo o Chile, né, Francisco? Bom, já deve estar funcionando no canal o encontro. Tá? Eu quero dar boa tarde e boas-vindas a todas e todos aqui presentes, tá? Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Alan Yuama, sou professor visitante do PRODEMA, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Ambiente da UFPB, a Universidade Federal da Paraíba. E junto com o GEADAPTA, que é um grupo de pesquisa em ciência cidadã, mudanças climáticas e adaptação, e as abordagens participativas, a gente quer dar as boas-vindas ao Francisco Arauz, que é professor no curso de Antropologia, e ele é pesquisador do CEDER, que é o Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas, né, da Universidade de Los Lagos, no Chile. A gente quer super agradecer, Francisco, a sua presença aqui conosco hoje, né? Quero também dizer para vocês que o Francisco ele coordena o Laboratório de Ciência Cidadã pela Universidade dos Lagos também, e ele tem realizado uma série de trabalhos em colaboração conosco, né? Atualmente, o Francisco está colaborando em 2 projetos de extensão, dos quais membros do GEADAPTA participam. Eu quero mencionar aqui pelo menos os 2. O monitoramento cidadão costeiro no município de Conde, aqui mais para o sul da Paraíba, e a gente chama ele de Coast Snap Conde, tá? Depois a gente compartilha aqui os links. E o SIG Participativo Potiguara, que a gente tem realizado junto com o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Cultura, Sociedade e Ambiente, o GIPSA, coordenado por colegas da Antropologia aqui da UFPB. E essa colaboração ela acontece justamente na interface entre metodologias participativas e ciência cidadã, tá? Hoje, esse encontro com o Francisco, ele faz uma parte de uma série de diálogos que a gente está organizando com o GEADAPTA, e que tem apoiado essa organização e articulação desde o início de 2022. A gente quer dar mais uma vez as boas-vindas ao Francisco, meu colega Pancho, e a todos e todas aqui presentes do GEADAPTA e os colegas que estão acompanhando pelo link do Zoom. Eu quero informar que esse encontro está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Projeto Coadapta e será gravado para a gente disponibilizar isso no projeto do Coadapta Litoral, que a gente vai passando aqui no chat. Tá? Francisco, eu quero deixar a palavra contigo. Você tem de 30, 40 minutos aí para você falar, contar um pouco dos seus trabalhos, em particular trazer essa experiência dos sentinelas comunitários, tá? E aí a gente abre com uma rodada de perguntas e depois a gente fecha esse encontro. Bem-vindo mais uma vez e fique à vontade, meu caro, a palavra é sua. Beleza. Obrigado, Ana. Tá me ouvindo bem, né? Sim, tá tudo certo. Tá. Bom, obrigado pelo convite, Alan. Obrigado também a todo mundo que está assistindo aqui no Zoom e também pelo YouTube. Bom, eu preparei uma apresentação. Eu acho que vou conseguir tentar contextualizar bem de que se trata a iniciativa, o projeto de Sentinelas Comunitários. E, bom, depois a gente pode ir conversando e conhecendo um pouco em detalhe o projeto. Então, vou tentar compartilhar aqui. Tem agora sim, acho que agora sim. Já. Diz que não está habilitado para eu compartilhar. Parece que tem que me habilitar. Me permitir compartilhar. Tenta agora, Francisco. Tá. Agora sim. Oba. Deixa eu testar se ele se mexe ou não se mexe, porque às vezes tem acontecido. Tá, ele está se mexendo? Ele está avançando? Se mexendo. Tá ótimo, então. Bom, obrigado, gente. Obrigado a todo o pessoal que está assistindo a minha apresentação.
Eu vou tentar falar em português, mas provavelmente apareça algum portunhol aí no meio. Aí, qualquer coisa, o Alan pode me ajudar. O Alan já me apresentou, vou pular essa parte, só falar que o que vocês estão vendo aqui na capa do meu slide é precisamente a capa do livro que a gente fez. Depois eu vou mostrar, acho que não dá para ver. Quando eu mostrar a minha tela, eu vou conseguir mostrar o livro, ia mostrar o livro agora. É a capa do livro que contém a metodologia de monitoramento participativo comunitário. É o livro que está disponibilizado no site que eu vou falar no final da apresentação, que é o site do projeto, que é sentinelascomunitarios.cl. Também está disponível para descarga gratuita no site do Laboratório de Ciência Cidadã, que é cienciacidadana.ulagos.cl também. E ele também foi impresso, o que eu ia mostrar agora era essa impressão. Bom, vou fazer só uma brevíssima contextualização do qual que é a nossa abordagem para entender a ciência cidadã. A gente trabalha com uma perspectiva ampla da ciência cidadã, tentando tecer alguns pontos de encontro com diversas trajetórias de pensamento e de pesquisa colaborativa, como está colocado aqui nessa figura. E que eu acho que a gente bebe de várias fontes, principalmente na América Latina. A gente faz um tempo atrás, até com uma conversa com o Alan, a gente conversou com o professor Sidney Llança, do NIDES, da Federal do Rio de Janeiro. E ele falava muito, ele trazia a trajetória histórica da pesquisação e da educação popular. Então, era bem interessante perceber como a ideia da ciência colaborativa, da ciência participativa e da ciência cidadã, na América Latina, tem uma relação com essas escolas de pesquisação, de pesquisa em colaboração com outros conhecimentos, com outras pessoas que não são científicas. Então, é uma perspectiva ampla, é uma perspectiva que também é bem irmã de outras abordagens, como a ciência aberta, e que um pouco nessa interface, nessas relações, com essa multiplicidade de abordagens que intentam colocar em diálogo e tecer pontes entre a pesquisa científica, o conhecimento científico e o conhecimento tradicional, ou conhecimento não científico, é aí que a gente está se colocando. Uma brevíssima definição de como a gente está entendendo ciência cidadã. É um exercício de colaboração entre pessoas expertas, entre acadêmicos e não acadêmicos, que pode ser em diversas fases ou etapas do processo científico, seja na coleta de dados, na divulgação da informação, ou na análise e coprodução de conhecimento. O importante aqui é precisamente a construção dessas sinergias e pontes entre a ciência, a sociedade e as políticas ou os processos de tomada de decisão, principalmente na procura de uma ciência que seja mais pertinente ou que esteja ancorada nas condições locais, nos problemas dos territórios, que é um pouco que a gente vai mostrar nos exemplos que eu vou colocar. A ciência cidadã, como vocês devem também saber, tem muitos trabalhos ao redor do mundo que fazem ciência cidadã, de diferentes maneiras, de diferentes formas.
Aqui eu trouxe algumas que utilizam recursos tecnológicos, recursos informáticos, e que são plataformas globais de ciência cidadã. Por exemplo, o iNaturalist, que é voltado para biodiversidade, e o eBeard, que é voltado também para o registro e compartilhamento de dados associados às aves ao redor do mundo. E que, no geral, tem o funcionamento que eu estou colocando aqui embaixo. Registro de observações com alguma interface tecnológica, nesse caso é o telefone, um telefone celular. O compartilhamento desses registros com uma comunidade de iguais, de outras pessoas que compartilham dados, mas também com expertos que têm a função de fazer a validação dos dados, e logo a divulgação, a comunicação dessa informação. Esses são eu diria que de modo sintético, um pouco como operam a grande parte dessas plataformas, ou dessas grandes plataformas de compartilhamento de dados e de ciência cidadã. Tem um monte de experiências ao longo do mundo, eu só quis trazer algumas para vocês também enxergar que o que a gente está propondo faz parte um pouco de um contexto muito maior, de muitas outras experiências, de muitas outras iniciativas, muitas das quais, por exemplo, vocês podem conhecer através do próprio professor Alan, e que acontecem em muitos lugares do mundo, e com diferentes objetivos. Por exemplo, esse que vocês estão vendo acá, para fazer registro sobre maus olores. Não sei se essa é a tradução em português. Mas é voltado, é a mesma metodologia, só que voltado para identificar esses lugares que têm essa condição. Esse é outro que é feito aqui bem pertinho de onde a gente mora, numa grande lagoa, uma das maiores lagoas do país, que se chama Lago Llanquihue, e está voltado para zonas úmidas, para humedais urbanos, onde você pode também fazer registros e participar em um sistema de informação geográfica. O outro, associado, por exemplo, à possibilidade de fazer através de tecnologias de baixo custo, poder fazer algum tipo de medição da qualidade e de outros componentes ou de outros contaminantes nas águas, seja água doce ou água salgada do mar, que é o projeto Tartaruga Guardiã, que tem uma versão em português do Brasil e uma versão também em espanhol em países acho que da América Central. Então, aqui uma ONG chilena que chama Fundação Ciência Cidadana, eles propõem uma categorização de diferentes projetos. Eu acho bem útil essa categorização, porque permite entender que a ciência cidadã ou as ciências participativas tem diferentes graus de participação das pessoas. Tem projetos que são mais contributivos de dados, ou seja, você contribui com dados, mas você participa menos na análise e na divulgação dos dados. Tem projetos contractuais, onde o científico com as comunidades pactuam um projeto. Projetos colaborativos, eu vou depois falar um pouco de cada um deles, projetos co-criados e projetos independentes, quando são as próprias comunidades as que realizam todo o processo de pesquisa. E essa é mais ou menos uma definição. Projetos contractuais, onde as comunidades pedem para os científicos realizar uma pesquisa sobre alguma questão bem específica que eles estão sofrendo, alguma alteração medioambiental, ou alguma coisa como essa. E aí você pactua, faz um contrato entre a comunidade e os científicos. Projetos contributivos, onde você colabora com dados,
parecia um pouco como as plataformas que eu falei no começo. Projetos co-criados, projetos que são desenhados por acadêmicos e por comunidades que trabalham juntos, e onde os voluntários, os contribuintes de dados participam ativamente na maioria ou grande parte de todas as etapas da pesquisa científica, na elaboração da pergunta, na definição dos objetivos, na coleta dos dados, na análise dos dados e na divulgação. Tem projetos colaborativos que são geralmente desenhados por científicos, com voluntários, mas que os voluntários também têm a possibilidade de participar no desenho posterior da pesquisa. As pesquisas geralmente começam de um jeito e vão se adaptando. Bom, nesse processo de adaptação, os cidadãos também podem participar. E projetos independentes, dirigidos pelos cidadãos, sem a participação do científico. Bom, dito isso, eu vou falar um pouco do nosso projeto que chama Sentinelas Comunitárias. Esse é o logo do projeto. E é um projeto que começou, eu diria, sobre a base de tentar participar das diferentes condições que a gente encontrava nos diversos processos de pesquisa, pesquisas que não tinham um caráter participativo, mas que pelo próprio envolvimento da nossa pesquisa, a gente viu a necessidade de gerar uma iniciativa de pesquisa participativa. E eu coloquei esses dois personagens aqui, que são uma ave, que vocês estão vendo aqui, ele é conhecido como trailer, aqui é o quero-quero no Brasil. E essa é uma lontra, que aqui é conhecida como guillim, é uma lontra de água doce. Por que coloquei esses dois? Porque precisamente eles têm uma função ecológica de sentinelas, seja dos câmbios ambientais, por exemplo, no caso do guillim e as zonas úmidas, os rios, os corpos de água doce. O quero-quero, por ser um animal que constantemente, como é uma ave muito territorial, é uma ave que faz muitas alertas de coisas que estão acontecendo em torno deles. Um pouco na inspiração desses animais, é que a gente pensou nessa ideia dos sentinelas comunitários. Quando a gente pensa em sentinelas comunitários, estamos pensando em pessoas que formam parte de comunidades, pessoas que habitam nos lugares onde eles estão no seu cotidiano, e que também formam parte de organizações, organizações que podem ter alguma função particular, alguma organização ativista, por exemplo, que tenha como função proteger algum lugar, ou alguma comunidade organizada como uma comunidade indígena, um sindicato. A gente, até o momento, eu vou falar um pouquinho mais para frente, tem trabalhado com comunidades indígenas e com organizações de locais de ativistas ambientais. E o projeto, ou a perspectiva, a nossa metodologia se baseia na ideia de que o primeiro passo para você exercer o cuidado do lugar, entendendo também cuidado numa perspectiva ampla, seja, por exemplo, na construção de uma área protegida, seja em alguma prática, por exemplo, de limpeza de uma praia contaminada pela indústria do salmão, no caso do sul do Chile, onde a gente trabalha. O primeiro passo para exercer o cuidado é conhecer o lugar. E conhecer não significa conhecer em termos de conhecimento científico, significa conhecer em termos da possibilidade de organizar as múltiplas conhecimentos que estão circulando nos territórios locais. Esse processo de organização, esse processo de sistematização dessas diversas informações que estão aí no cotidiano é um pouco a labor que a gente tem feito no laboratório e que temos organizado com a metodologia dos sentinelas comunitários.
Os objetivos principais desse projeto, que começou por aí pelo 2019, começou em pandemia, e que tem funcionado até agora, em diferentes formatos e com diferentes temporalidades e territórios, é desenvolver e aplicar uma estratégia de monitoramento participativo de condições socioambientais de territórios ou maritórios, através da formação de nós, cidadãos, de sentinelas comunitárias. A gente trabalha com grupos que, principalmente grupos que já têm algum tipo de organização. E com isso contribuir ao cuidado e proteção do patrimônio biocultural desses territórios por meio, através do monitoramento cidadão e o desenvolvimento de um sistema de alerta associado a um sistema de informação geográfica que eu vou, a uma plataforma de informação geográfica que eu vou mostrar no final. A metodologia é uma metodologia simples, a ideia é que seja bem simples, que seja de baixo custo, flexível, e que possa ser replicável em diferentes contextos. Então tem essas quatro fases gerais. Uma é a preparação, onde as comunidades, os grupos organizados em conjunto com os científicos, os acadêmicos, acordam os interesses e os objetivos do monitoramento. A gente tem diversas dimensões, potenciais dimensões de monitoramento, mas não todas são necessárias de realizar. O importante é que elas se adaptem às necessidades das comunidades com as quais a gente está trabalhando. Isso passa por um contrato, por um pacto, por uma negociação. Por uma negociação onde as comunidades colocam os seus interesses e objetivos. Logo, o processo de organização, que é quando se conforma esse grupo, esse nó de sentinelas, se forma um grupo e se adapta a metodologia ao contexto local, pensando nos tempos das pessoas, pensando por exemplo, na superfície, na extensão do território que se precisa monitorar, pensando também em condições sociais e políticas dos territórios. Às vezes, fazer monitoramento não é tão simples, assim, no sentido de por exemplo, você fazer uma denúncia ambiental. Você tem que pensar que, por exemplo, pode ter situações que podem ser perigosas também para as pessoas. Então, a gente tem que, nesse processo de preparação de organização, ir considerando todos os elementos. Na execução, que se basa principalmente, a gente utiliza grupos de mensageria, utilizamos grupos de WhatsApp, onde a gente cria esses grupos e vai gerando uma série de registros das observações que as pessoas fazem das diversas dimensões, e logo a divulgação dessa informação, que é a organização, o compartilhamento e a divulgação dessa informação através da plataforma do Sistema de Informação Geográfica. Além disso, no processo aí eu vou falar um pouco mais em detalhe de cada uma dessas etapas, mas no processo do execução do monitoramento, que pode ter um tempo determinado a partir do processo de organização, de preparação, mas que nos casos nos quais a gente tem trabalhado, tem tomado aproximadamente uns 3 ou 4 meses. A gente também define, isso também a metodologia propõe, define o tipo de informação que deve ser compartilhada, que no geral, uma descrição da observação que está sendo feita, um vídeo ou uma fotografia que seja ilustrativa da observação. A observação você pode enviar em áudio ou em texto, e o ponto de localização. Com essas informações, a gente consegue montar a bitácora de registro e levar ela também para a plataforma informática. Então, basicamente
que as pessoas no seu cotidiano estejam treinadas para estar atentas, estar ficar, em português seria algo assim como ficar de olho nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Passa por caminhar, por navegar, por fazer o que você faz na sua vida diária, mas sendo consciente, prestando atenção a esses elementos que talvez se você não fizesse esse trabalho, esse treinamento, passaria por alto. Por exemplo, é observar e percorrer o território no qual você habita, caminhar ou navegar, prestando atenção a tudo que está ao redor. Também podemos observar quando fazemos nossas atividades cotidianas, por exemplo, no trajeto do trabalho, hacia a escola ou hacia a nossa casa. Deixa eu tirar um negócio aqui. Preciso mexer aqui. Que dá para observar? Dá para observar animais, vegetais, atividades, lugares significativos, sítios de contaminação, de poluição, mudanças ambientais. O importante é que cada observação, ou que a observação, você deve registrar essa observação para manter na memória aquilo que você ouviu, aquilo que você sentiu. E também as observações podem gerar perguntas que dá para você se fazer você mesmo ou na comunidade, nesse chat de WhatsApp, e essas perguntas vão sendo também colocadas pela gente, que somos os coordenadores do chat, do grupo de mensageria. Então, o que podemos observar? Essa é a nossa proposta na nossa metodologia. A gente propõe observar essas dimensões. A dimensão da biodiversidade, com seus diversos componentes, sejam animais, plantas, sejam em ecossistemas terrestres, em ecossistemas aquáticos, elementos de hábitat, ecossistemas maiores, etc. Ameaças ambientais, eventos de contaminação, de poluição, atividades produtivas que são potencialmente perigosas ou que podem produzir algum dano ambiental, paisagens culturais, lugares ou sítios de importância para os habitantes. Por exemplo, aqui no Chile, na zona costeira, acontece muito de que os povos indígenas têm lugares, sítios que são sítios sagrados. Por exemplo, aqui perto de onde a gente mora, na cidade do Osorno, tem um lugar que chama São Juan de la Costa. Em São Juan de la Costa tem uma rocha, uma pedra, que é muito grande e é conhecida como um sítio ritual. Se chama Abuelito Huenteyao. É um sítio ritual. Tem uma série as comunidades indígenas praticam rituais nesse lugar, e também tem toda uma mitologia associada a esse sítio, um sítio sagrado para as comunidades. Esse tipo de lugares também você encontra em outros espaços do litoral do Chile ou no litoral onde a gente trabalha. Então, a esse tipo de lugares, ou lugares que estão associados, por exemplo, a histórias do passado, como se fazia, no caso que eu vou mostrar, por exemplo, a navegação em uma lagoa, que agora já não tem navegação, porque os processos de modernização levaram a que já mais ninguém faça essa navegação como era feita faz 40 ou 50 anos atrás. Práticas culturais, práticas socioprodutivas, por exemplo, pesca. Aqui na zona costeira do Chile, onde a gente trabalha, tem muita coleta de algas, por exemplo, e é um conhecimento tradicional, são práticas que vêm de geração em geração, e que muitas vezes estão super invisibilizadas. Então, os sentinelas, o trabalho dos sentinelas permite também visibilizar essas práticas. E histórias e memórias, pensando, por exemplo, em que a memória das pessoas, as histórias orais, estão também inscritas no território. A paisagem não é só um espaço biofísico, também é um espaço cultural, ou um espaço intersubjetivo, e pelo tanto também os sentinelas, os registros também podem incorporar essa dimensão. É importante também assinalar que a diferença
dessas plataformas, por exemplo, as grandes plataformas de contribuição de dados de biodiversidade, talvez tenha um objetivo muito mais associado à pesquisa científica. No nosso caso, o objetivo é mais a valorização dos territórios locais, a valorização da dimensão biológica, biológica, ecológica e social, sociocultural dos espaços, dos territórios. E, por lo tanto, talvez importa menos a rigorosidade do dado e muito mais a possibilidade de você gerar essa relação entre a pesquisa com os cidadãos. O terceiro momento é enviar a localização, o ponto pelo WhatsApp, ou bem marcar o lugar, se você não tem sinal, por exemplo, descrever o lugar e depois a gente pode ir com um GPS, por exemplo, e tomar o ponto se fosse assim necessário. Enviar as fotografias e vídeos. Podem ser gerais, podem ser detalhes, podem ser algumas que transmitam sons do ambiente, não necessariamente uma imagem. E enviar a descrição. Áudio, comentário escrito, podem ter histórias, podem ter lendas, podem ter lembranças. Podem ser também registros que não são necessariamente feitos por você. Você pode também atuar, por exemplo, como seria um antropólogo, coletando memória local, que aconteceu com a gente, onde um dos sentinelas de um lugar fez uma entrevista para seu avô, para o avô dele, fez uma entrevista para o avô dele, para ele contar sobre a prática de extração de ouro numa praia que se fazia faz 40 anos e que já não se fazia mais. E foi ele quem fez a entrevista para o avô. E a partir daí foi que essa informação foi coletada. Então, também dá para você fazer parte dessas, você não só fazer, você ser o contribuinte dos dados das suas histórias, sino que também recopilar histórias dos outros da sua comunidade. Bom, e aqui eu vou contar 3 casos, bom, 2 um pouquinho mais e outros vou só adiantar porque a gente está ainda trabalhando neles. Em todos esses, na verdade, a gente está trabalhando, algumas em etapas mais avançadas, outras em etapas mais iniciais. Esse é o caso do que a gente chama dos sentinelas da Patagônia Sul, associados a esse é mais ou menos o cenário em que a gente vive na zona costeira do sul do Chile. Uma grande biodiversidade marinha, diversas práticas de produção de recursos associadas à extração de recursos pesqueiros, mariscadura, marisca, pesca, coleta de algas no litoral, mas também muitas pressões ambientais. A gente tem as fazendas de salmão, a maricultura de salmão é muito importante. É uma indústria global que gera muita riqueza, mas também gera muitos impactos ambientais, e também tem grandes cidades que têm, bom, todos os problemas das grandes cidades dos litorais. Então, mais ou menos nesse contexto que a gente está trabalhando. Aí a gente fez um monitoramento em um povo, numa cidade pequenininha que chama Carelmapu, que significa terra verde. E a gente fez esse na língua em Mapudungun, que é a língua do povo mapuche do Chile. Esse foi feito no meio da pandemia, mais ou menos entre abril e maio, no começo do ano 2021, por pessoas das comunidades indígenas dessa localidade. A gente trabalhou com 5 pessoas e eles contribuíram mais ou menos com 35 reportes, com 35 observações, registros sobre biodiversidade, sobre ameaças ambientais, sobre paisagens culturais. Vou ir um pouquinho mais rápido. Só aqui uns exemplos. Por exemplo, esse é sobre a entrada de carros na praia. Essa é uma prática que é ilegal, não é permitida, mas mesmo assim acontece muito. Pessoas que gostam de andar, sabe, com autos off-road, assim, 4x4, para andarem na praia, e isso gera uma série de problemas na biodiversidade local. E eles mandavam, por exemplo, nos mandaram um vídeo como esse aqui.
ele além de enviar esse vídeo, a pessoa ele enviou um áudio falando um pouco desse problema dos carros na praia, em uma das praias da localidade. Esse outro é associado a um lugar, uma pequena ilha, que antigamente, faz uns anos, tinha uma colônia de lobos de mar. Como que seria no Brasil lobo de mar? Tipo foca, né? Não sei se tem lobo de mar, acho que não tem, né? Não, tipo seria foca. lobo marinho, mas é isso. Lobo marinho. Mas não tem. Tinha uma colônia importante de lobo marinho, e ele, que é um pescador, ele nesse registro, ele fala que agora não tem mais, e ele faz esse vídeo falando um pouco desse problema. Nesse caso, ele fala da não existência mais desses animais aí, né? Ele fala, aqui está um pouco, o que ele falou foi algo como isso, falou, nessa parte se conhece como a Pedra do Lobo. Há 3 anos, essa pedra estava cheia de lobos. Agora, atualmente, já você não vê nenhuma dessas espécies. Dizem que são os barcos pesqueiros que pegaram os lobos para fazer carnada. Carnada não sei traduzir, isca, né? Para fazer isca. Falam que aí vem uma embarcação, um bote de Ancud, que é um lugar perto daí, para ver os lobos com turistas, mas agora já não tem mais nada. Então, ele fala um pouco dessa observação. Essa poderia ser uma transformação meioambiental e um efeito também desses processos por exemplo, a literatura talvez ainda não chegou a literatura científica a descrever, mas aqui as cidadãs, as pessoas estão conseguindo já fazer seus registros sobre isso. Outro caso, em outro lugar, que é uma lagoa, perto aqui de uma lagoa em um ecossistema terrestre, chama Laguna Trinidad, ou Lagoa Trinidad, ou Cusrupuyewe, que na língua local significa o lugar onde tem peixes pretos. E é um pouco esse contexto, um contexto mais agrícola, mais rural, não é um contexto pesqueiro, onde tem também comunidades indígenas, Mapuche e Huilliche, que habitam nesse lugar e que tem uma série de histórias associadas ao uso dessa lagoa, à biodiversidade, as espécies que fazem parte desse lugar, e também há histórias das entidades protetoras, como o Setório que está aqui e isso que está acá, são histórias, são mitologias associadas a essa lagoa. Eles decidiram utilizar o nome de Cusrupuyewe Incatujo, que significa algo assim como os guardiães da lagoa Cusrupuyewe. Esse foi realizado no final do 2021, no final do ano passado e começo desse ano, por membros da comunidade indígena Rayen Colafquen, da mesma região da gente trabalha. Aqui foram feitos aproximadamente uns 20 reportes e participaram entre 3 e 2 pessoas, um pouco eles que estão aqui, essas 3 pessoas. E aqui foram esse tipo de registros, eu vou só mostrar alguns. Por exemplo, esse é o registro feito por o Victor, ele é Victor Cuchipe, ele é um morador desse lugar, e ele agora, faz poucos meses, ele começou a fazer navegação com essa embarcação. Antes não tinha essa embarcação, e a navegação estava associada à navegação a remo, e se fazia em diversos lugares onde tinha antigos piers, seria piers, não? Algo como pier. E esse é um pouco o resto de um dos antigos que vocês estão vendo acá aqui. O resto de um antigo pier, que eles falam de como era feita essa navegação. E ele coletou, ele pegou essa fotografia, que é uma fotografia antiga, que vocês podem ver de como eram as embarcações antigamente, como eram os lugares onde elas faziam as paradas. E ele fala que a navegação nesse tipo de embarcação na laguna era comum,
anos atrás. As pessoas das comunidades viajavam, por exemplo, desde uma ponta da lagoa a outra ponta. Para, por exemplo, pegar o ônibus que levava para a grande cidade, que é aqui onde eu moro agora, que é Osorno. Isso fica mais ou menos de carro agora, de carro 1 hora e meia aqui da cidade. E aí você pode ver a antiga embarcação. Também contaminação, esse é um setor que está rodeado, ao redor existem monocultivos, plantações de pinos florestais, que durante o processo de polinização, eles jogam um monte de rejeito da polinização, e todo isso chega no rio, e gera esse tipo de cenário que eles estão aí, eles estão registrando. E outras observações práticas, por exemplo, isso que vocês veem acá é um esporte tradicional dos povos indígenas, se chama palim, o nome dele é palim, tipo um hockey, e é jogado, e eles contam um pouco essa história, e eles coletaram essas fotos antigas aqui. Essas fotos são como de 1990, essa é mais atual. E também, a partir de outra colaboração, a gente conseguiu também instalar, essa é uma colega da universidade, com o Victor, instalar câmaras trampa, em lugares onde eles sabiam que tinha biodiversidade, porque nosso interesse era ver os grandes felinos, os predadores que tem esse lugar. E conseguimos ver o puma, que todo mundo sabia que estava, mas ninguém tinha visto até esse momento. A gente também conseguiu. E hoje estamos trabalhando em outro lugar, agora na zona costeira, com outro grupo que se nomeou como Sentinelas Australes. E esse é só um registro, a gente ainda está fazendo a bitácora, mas queria mostrar o registro para vocês verem um pouco também o que estamos, o tipo de informação que a gente está recebendo. Essa é uma observação de golfinhos em uma zona que é altamente intervenida, principalmente por a indústria da produção de mexilhão. E é um registro de vários golfinhos alimentando-se. Esse foi dos registros. Aqui a gente trabalhou com uma organização de ativismo ambiental maior, que tinha muito mais pessoas, então a gente tem muitos registros, tem cerca de 60 registros, que foram coletados principalmente nos meses nesse verão de agora, janeiro, fevereiro. Vou passar para o seguinte. Só estou fechando, tá bom? Estou já no último. Eu quis mostrar isso porque um dos nossos projetos também que a gente submeteu e esperamos que seja aprovado para poder trabalhar no que eu tenho acá, no protocolo de validação de alerta, validação científica dos dados, que no fundo é passar para a seguinte etapa. A gente já tem mais ou menos a metodologia testada em termos do relacionamento comunitário, e agora queremos associar-nos à validação científica e a geração de alertas ambientais, porque o que a gente está tentando construir são protocolos de verificação dos registros, por exemplo, quando tem um registro sobre biodiversidade, como que eu mostrei agora no slide anterior, bom, fazer um protocolo de verificação para saber o tipo de espécie, por que está aí, quais são suas ameaças, etc, etc. E isso lo estamos associando a uma área protegida, onde a ideia é entregar, logo de acabado o projeto, a metodologia completa, a metodologia dos sentinelas, com toda a organização comunitária, e o protocolo de verificação dessas alertas, por exemplo, alguma alerta de uma ameaça ambiental, e que tem um protocolo, por exemplo, de amostragem, se diz, amostragem científica, por exemplo, de qualidade da água. E isso que a gente está trabalhando, que um pouco seria algo como esse processo aqui. Porque o que a gente tem basicamente isso acá. Mas falta toda essa parte de verificação científica. A gente já começou a trabalhar, esses são parte dos lugares onde provavelmente a gente vai a trabalhar.
en el Santuario de la Naturaleza del Rio Maudín. O Alan conhece bem esse lugar também. E, finalmente, a nossa plataforma, sentinelascomunitarios.cl. Se vocês entram, tem sistema de informação, tem acesso a uma plataforma de dados geográficos, onde vocês podem entrar, e ver a metodologia, ver os vídeos que a gente tem produzido, e também você acessar os registros das pessoas. A ideia é que esse espaço seja o espaço de divulgação do projeto e dos registros, e que possa ir se alimentando constantemente, periodicamente, com os registros que as pessoas estão contribuindo. Até agora, a gente ainda está trabalhando nele, ainda não fizemos ao lançamento oficial, mas, por exemplo, vocês conseguem entrar agora, entram na cartografia, mexem um pouquinho com as capas, as layers, e dá, por exemplo, para ver os registros feitos em Carelmapo, que foi o primeiro que a gente fez. Agora estamos trabalhando em incorporar os registros da Lagoa, Trinidad, Curicipuyehue e os sentinelas comunitários. Tá bom, gente, é isso. Muito obrigado. Vou deixar... Ei, Francisco, queremos super agradecer pela sua apresentação, meu caro. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Também eu queria falar com todos aqui, além dessas iniciativas, é legal ver aquelas fotografias e ver que, enfim, a gente faz parte desse processo de construção, desses projetos, né? Então, muito bacana, porque hoje aqui tem membros do GEADAPTA, que são colegas também, colaboradores, que em breve estarão aí no sul da Patagônia, quer dizer, no norte da Patagônia, no sul do Chile, né? Na Patagônia Norte. Exato, então isso é muito interessante para ver essas trocas. Eu tinha anotado algumas questões aqui, mas surgiram várias perguntas interessantes. Eu acho que a gente podia fazer 2 blocos de rodada das perguntas, e aí a gente avalia aqui se a gente não sai muito do tempo previsto, tá? Beleza. Eu estou de boa, então, tranquilo, mas... eu digo pelo tempo que a gente organizou também com o grupo, tá? Tá bom. Eu vou começar no primeiro bloco, e depois o Rafael, quem sabe, ele pode perguntar as outras, porque tem aqui no Zoom e tem perguntas também lá no YouTube. Mas a primeira pergunta é da Viviana Marques. Ela pergunta, por exemplo, no caso da diminuição dos leões marinhos reportada pelos sentinelas, vocês ou outra organização têm começado algum projeto ou iniciativa para explorar e tratar essa situação? Então, o chamado para ação. Então, aí tem várias colaborações que a gente está fazendo com pessoas que também fazem parte do projeto, como, por exemplo, Jaime Kursach, que é um biólogo, ecólogo, etnobiólogo, que trabalha, faz pós-doutorado com a gente, mas também ele parte de uma fundação que chama Conservação Marinha, onde a gente não tem trabalhado precisamente nesse lugar específico, mas sim, por exemplo, eles fazem parte uma parte importante do processo de conservação desse rio, do santuário que chama Santuário do Rio Maudín, que é onde a gente vai testar essa ideia da validação científica das alertas ambientais, precisamente para entregar uma metodologia para os gestores da área poder fazer monitoramento cidadão desse espaço. Então, a gente tenta explorar essas colaborações também. A gente não é uma equipe muito grande, somos poucos, fazemos múltiplas tarefas também, estamos fazendo uma coisa, depois fazendo outra. Então, tentamos, de alguma forma, dar uma resposta efetiva às observações que surgem. Eu acho que essa questão de qual que é a resposta é o que a gente está trabalhando agora. A gente conseguiu, nos últimos 2 ou 3 anos, trabalhar, eu diria que mais ou menos bem, a questão da organização comunitária. E agora estamos tentando dar o seguinte passo, que é, a organização comunitária, a plataforma de dados, a metodologia e a divulgação da metodologia. E o que a gente está trabalhando agora é a validação dos dados, os protocolos de validação científica
E a comunicação, que pode ser, por exemplo, uma denúncia ambiental. Bom, o protocolo deveria indicar qual é o caminho para uma denúncia ambiental, se vai para o Ministério Público, se vai para, sei lá, a instituição que seja. Ou vai para uma ONG que pode, sei lá, fazer um projeto, por exemplo, de proteção desse lugar. Então, a gente meio que está trabalhando um pouco nessa dimensão. E também, e aí acho que eu vou pegar uma pergunta do chat, do como é o retorno pelo WhatsApp, também o que a gente tenta é tentar responder questões que aparecem diretamente no WhatsApp. Por exemplo, bom, essa espécie, qual que é que está aparecendo? Bom, aí a gente tenta pegar com nossos contatos dentro da universidade e tentar ter uma resposta rápida. Que diga, sim, isso é os colegas, tanto, tá, se tem um artigo que possa também. Um pouco para fazer essa troca mais ativa e mais direta através do WhatsApp. A gente está no WhatsApp, faz parte do WhatsApp. A gente não está fora deles, faz parte, é um membro mais. E tenta coordenar e motivar também motivar a conversação dentro do chat sobre o tema. Fazemos perguntas também, por exemplo. Quando falta alguma coisa ou a gente acha que é um tema relevante, mas a informação que a pessoa encaminhou não é tão descritiva, a gente tenta ter mais antecedentes para fazer, e aí a gente faz perguntas sobre isso, de onde foi, por quê, quando, esse tipo de questões. Francisco, eu só gostaria de agregar, aproveitando esse comentário do WhatsApp também, né, e a pergunta da Viviana, é porque é um projeto... Opa, vocês estão me escutando? Sim. Sim, é que acabou a energia e voltou muito rápido aqui. Até apagou, mas tá. Não passou nada. Que bom. Então, a pergunta é um projeto relativamente recente, embora ele faça parte de um grande movimento, de vários movimentos, e esse é realmente um grande desafio em vários projetos de observação, criar esses núcleos comunitários com autonomia, protagonismo, etc. E eu tenho certeza que é isso que vocês estão buscando almejar, né? Fazendo essas parcerias e junções. E o WhatsApp é interessante, gente, só um comentário à parte, eu já passo para a próxima pergunta, é porque ele tira um pouco aquela coisa de você se conectar com uma pessoa através de um app, né? Embora seja uma aplicação WhatsApp, eu não estou fazendo essa conexão via o iNaturalist, por exemplo, que é uma pessoa que eu não conheço e que vai lá e faz uma observação para você. Aqui é um processo de construção de laços de confiança. E a gente tem muitos desafios para isso, mas acho interessante usar dessas várias abordagens. Sim, a gente, de fato, usou o WhatsApp por recomendação de outra colega que faz monitoramento participativo de fauna marinha. E ela falava, olha, o que melhor funciona é o WhatsApp. Todas as pessoas usam, todas as pessoas sabem usar, as pessoas estão acostumadas, elas não conseguem usar os aplicativos, as pessoas comuns correntes, assim, não gostam de usar os aplicativos, eles usam o que tem. E se serve, bom, beleza, vamos usar. A gente até já fizemos um aplicativo também, já temos nosso aplicativo, chama Vigilap, que está associado também mas é mais para fazer denúncias ambientais. Em zonas úmidas, zonas úmidas urbanas, ou seja, zonas úmidas costeiras. O Jaime Cursa está fazendo. E em algum momento a gente quer fazer a sinergia entre os sentinelas e o Vigilap. Mas, por enquanto, o WhatsApp funciona super bem. Francisco, o Gaspar Alencar, ele faz parte de um grupo de trabalho da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, ele parabeniza a temática, ele gosta muito desse monitoramento, ele fala que na Flora dos Palmares as crianças fazem muito esse tipo de atividade. E tem uma pergunta da Ieda, que ela faz duas perguntas que acho que você pode responder talvez em uma só. Quais são as estratégias que vocês usam para nivelar os diferentes níveis de conhecimento ou escolaridade nos grupos que estão envolvidos,
para que as informações sejam assimiladas da melhor forma possível. E ela pergunta, aquela pergunta que todos querem saber, é como vocês conseguem manter o engajamento das pessoas no projeto por longos períodos? Bom, não sei, não tenho uma receita, hein? A primeira, bom, isso é super complexo. A gente o que tem tentado eu ia mostrar acá, tentar fazer documentação simples, atrativa. Isso a gente tem trabalhado com designers que fazem ilustrações. Eu não tenho acá, mas esse que está aí, isso aqui a gente dá para as pessoas, e tem também informação sobre como fazer a coleta de dados, e acho que esse que está aí. A questão da escolaridade é relevante, mas também a nossa presença, que é uma coisa que a gente faz bastante investimento, que é uma coisa que toma muito, o custo é muito custo de tempo. Você tem que estar no lugar, estar aí, estar disponível para perguntas, para fazer trocas. Então, isso faz um investimento bem importante. Então, às vezes a questão da escolaridade ou da escolaridade mesmo é resolvida através do contato mais direto com as pessoas que fazem parte das iniciativas e com materiais que sejam de uso mais de fácil acesso, de fácil leitura ou de fácil incorporação. Muito material visual. E audiovisual, eu não mostrei, mas se você entrar no site, vocês podem ver os vídeos. Temos um vídeo, por exemplo, que conta um pouco essa experiência de Carema. E sobre o engajamento, bom, essa também é outra grande questão. O que a gente tem feito, assim, sem ter uma resposta definitiva, mas o que a gente tem feito é trabalhar com organizações que já estão organizadas. A gente não organiza organizações, sino que a gente trabalha com organizações que, portanto, eles já têm uma motivação que não está associada ao projeto, está associada à sua motivação por exemplo, exercer o cuidado de algum lugar, por proteger o lugar onde eles moram, por proteger, não sei, agora com os sentinelas austrais, é o lugar onde eles fazem o seu ativismo ambiental. Então, isso permite ter esse grau de autonomia das organizações e seus próprios tempos. E também o que resulta interessante é que, como a gente não tem um objetivo de uma geração, como eu falei, de um dado robusto ou tão... Não sei como falar para que não pareça que é pouco científico, mas que sabe, que não é uma questão, que é uma pergunta que também nos fazem muito bom, e como vocês validam os dados? Mas a gente não quer escrever papers com o que a gente está fazendo. Esse não é o objetivo dos sentinelas. O objetivo é exercer o cuidado do lugar e apoiar as comunidades que queiram exercer esse cuidado. E a gente testar metodologias, a gente testar instrumentos, a gente possibilidade de fazer essa troca, de acercar a universidade às comunidades, enfim. Então, nesse sentido, nossos tempos são um pouco mais flexíveis, ou tentamos que o tempo para esse tipo de trabalho seja flexível, e seja o tempo das comunidades, não seja tanto o tempo da ciência, que são outros tempos, né? Então, esse engajamento começa, eu acho, por aí, e tentando ter resultados. Por exemplo, agora, esse foi o resultado do Caremapo. Agora que estamos fazendo na Lagoa, que eu mostrei, a gente está fazendo isso mesmo. Conseguimos que a FUNAI do Chile faça essa impressão da bitácora de registro de Caremapo, que a gente já tinha dinheiro só para fazer o digital. Bom, conseguimos que a CONADI, que chama CONADI, faça a impressão. Bom. E as comunidades querem usar, estamos fazendo algo assim para fazer turismo, que eles querem fazer turismo, para promocionar um pouco a lagoa.
E na parte lá da zona costeira que eu mostrei no final, dos golfinhos, eles fazem muito educação ambiental, então a gente está tentando que o produto de divulgação seja um material para eles usar na divulgação ambiental. Então, a gente está nisso também, não temos muitas ideias de como isso, como ir avançando no futuro, mas sim, eu diria que essas são alguns insights, assim, de que a gente tem aprendido ao longo desses poucos anos de experiência do Sentinela. Obrigado, Francisco. Olha, eu vou terminar aqui uma pergunta para fechar esse primeiro bloco, e eu vou passar a bola depois para o Rafael, tá? São duas, mas eu quero começar, vou inverter a ordem aqui, porque é uma pergunta muito pertinente também, que não quer calar para nós que estamos envolvidos nesse projeto. Você já respondeu, Francisco, um pouco, quando você apresenta a plataforma dos dados, né, de visualização. Mas o Gaspar, ele pergunta aqui, onde é que os sentinelas guardam os dados? E há nos coletores de dados uma consciência do trabalho? Eles sabem o que é de fato, como e para quê e para quem? Essa é a pergunta do Gaspar. E a Brena, ela pergunta também se sentiu dificuldade quando montaram os questionários com os participantes. Aí depois o Rafael dá continuidade com a própria pergunta dele. Beleza. Tá bom? Obrigado. Bom, ótimas questões. Sempre são questões que são, bom, as questões, os nudos, os nós críticos, o que o Gaspar, não? Gaspar foi o primeiro, ele perguntou, é a questão de como se governa os dados, né? Da governança dos dados. E a gente está nesse processo também. Como eu falei, desde o começo que a gente começou foi, bom, primeiro vamos a ver se conseguimos que as pessoas participem contribuindo com dados. A gente nem tinha plataforma, só tinha pensamos em uma bitácora, registro, pronto. Aí elas responderam bem, gostaram, e depois pensamos, bom, vamos fazer a plataforma. Agora estamos pensando na validação. E depois, tipo, o terceiro ou quarto momento é precisamente a governança dos dados. O que a gente tem, por enquanto, por exemplo, é um consentimento onde as pessoas, a gente explica quais são os objetivos, quais são os riscos e quais são as características do uso dos dados. E isso as pessoas assinam, ou no site você consiga também fazer o aceito se você quer contribuir direto pelo site, que é o nosso consentimento. E eu falo disso porque a questão de como se usam os dados, quais são os bons usos, os usos maliciosos, é o que a gente está pensando, estamos pensando como fazer também, não é que tenha muita experiência, eu tentamos em algum momento dar uma pesquisada e também não tem um par de recomendações aí de algumas organizações, acho que era na Centro-América que eu vi, que eles tinham uma sorte de decálogo de governo de dados, produzidos por comunidades locais e povos indígenas. E a gente estava tentando trabalhar nessa linha, pensando, por exemplo, montar um conselho consultor de sentinelas, para tomar essas decisões. Bom, quais dados se mostram? A gente também, antes de subir qualquer dado, não é que vocês vão ver no site, tem uma possibilidade de você enviar sua própria registro. Mas antes de subir o registro, a gente costuma perguntar para a pessoa se esse registro pode ser utilizado. Também porque a gente ainda não é uma questão gigantesca, assim, de milhões de contribuintes, que também não é a nossa objetivo. O nosso objetivo é trabalhar com grupos pequenos que tenham alguma relação direta com os territórios e, sobre essa base, contribuir. E ir criando talvez uma rede, seria interessante, uma rede que possa ser, mas com grupos pequenos, que seja ainda para ter esse contato mais direto e permanente, onde as pessoas possam nos perguntar e eu possa responder. Então, um pouco por aí passa essa relação. E com a questão dos questionários, não? Questionários, a gente não tem tido tanta dificuldade porque a gente faz parte dos grupos.
Então, no percurso que as pessoas começam a enviar os registros, a gente vai perguntando, vai, tipo, vai perguntando informação que não foi enviada. Porque eu falei, bom, se não tem um registro, se não tem o vídeo, se não tem uma foto, a gente pergunta para enviar a foto. E assim meio que tem acontecido isso. Eu acho que eu pego o gancho daqui. Alan, obrigado pelo espaço. Professor, a sua fala traz muito essa questão de como, para trabalhar num território tradicional, a gente precisa reorientar o ponto de partida da pesquisa mesmo, para a gente se aproximar das relações com as pessoas e para não cair em algumas falácias mesmo. E aí eu trouxe em uma dessas minhas perguntas, né? Porque os dados produzidos por comunidades locais, eles são normalmente utilizados no planejamento como dados complementares, ou que vão sofisticar os dados científicos, né? E aí você comentou que a obtenção de dados nesses projetos, né, não é a principal potencialidade dessas práticas, mas sim a construção de relações entre as pessoas do território, foi o que eu entendi mais ou menos. Eu queria que você trouxesse exemplos de quais são essas transformações entre as relações das pessoas que participam, né, do projeto, se você percebe que você está formando lideranças, que essas lideranças aparecem de maneira espontânea, se você percebe mais solidariedade, ou um trabalho em equipe mais coordenado, enfim, quais são essas transformações nas relações entre os comunitários que você mencionou? Legal. E segundo, se você diria que a prática em si de realizar observações locais, ela seria um caminho para manter os modos de vida, mas admitindo que eles se transformam, né? Claro, esses modos de vida se transformam. E aí depois a gente pode ir para mais uma pergunta que tem no chat. Obrigado, Rafael. Olha, a primeira, eu acho que sim, viu? A gente tem visto esse como empoderamento, se diz empoderamento? Se diz, né? Empoderamento de pessoas que, no vídeo, se vocês verem no vídeo, aí tem uma pessoa que fala, uma mulher que fala de como, duas mulheres que falam de como elas reconheceram o seu território, onde elas moram, de outro jeito, olharam seu lugar de vida, seu lugar, seu território, olharam com outros olhos, como não tinham olhado fazia tempo, ou como nunca tinham olhado, porque agora estavam olhando, prestando atenção a coisas que antes passavam assim direto na vida delas. Isso tem acontecido, e por outra parte a gente também tem dado, eu acho que é uma questão que eu tenho uma sensação, assim, não tenho feito a pergunta, talvez valia a pena, sei lá, fazer uma pesquisa do processo para entender se tem acontecido isso. Mas, por exemplo, em Carelmapo, é interessante que depois e na Laguna também tem acontecido, depois de fazer essa primeira iniciativa, a gente está fazendo outra. Eu não falei aqui, mas a gente está agora em Carelmapo, que é a primeira, onde a gente fez mais na zona costeira, os registros da zona costeira. Eles agora querem fazer, eles apresentaram um projeto para um fundo do Ministério do Meio Ambiente daqui do Chile, para financiar o monitoramento submarino, porque eles queriam fazer monitoramento do que acontece embaixo da água. E eles mais ou menos desenharam um projeto e a gente ajudou eles no desenho do projeto e está acompanhando o processo também. E a ideia foi deles, assim, não veio de nós, essa ideia de fazer foi deles. E a gente ajudou e agora estamos fazendo, porque além queriam também que o colégio, porque uma das lideranças é professor da escola também. E ele queria, o Dom José, ele queria que os estudantes fizessem parte também. E o que a gente pensou foi fazer que os vídeos, porque vão ter, sabe, câmeras submarinas para os mergulhadores tomar imagem do fundo do mar, e quem vão fazer os vídeos para fazer divulgação são os estudantes em uma oficina audiovisual. Esse mais ou menos o projeto deveria acontecer durante agora esse segundo semestre, e isso partiu deles. Então acho que também essa possibilidade de ter no laboratório de ciência cidadã a possibilidade de, sei lá, desenvolver as ideias, fazer essa ciência cidadã de coprodução. Eles tiveram a ideia e, enfim. E aqui, por exemplo, agora na Laguna também tem outro fundo que está abrindo do Ministério de Cultura,
para fazer a divulgação do palim, que é esse esporte tradicional. E a gente está ajudando, sei lá, a gente participa, a gente não é a liderança do projeto, nada disso, sei lá, somos colaboradores na parte da escritura do projeto e provavelmente depois em alguma parte do projeto. Então, aí eu acho que aparece essa questão do acadêmico ser uma pessoa também normal, que que você consiga, sei lá, chamar por telefone e falar de uma ideia que você tem e, sei lá, vai ser ouvido. E acho que também da possibilidade de acercar essa coisa de abrir as universidades, centros de pesquisa, abri-los para as pessoas poderem entrar e colocar suas questões. Às vezes dá certo, às vezes também não dá certo, porque, enfim, tem questões que você não consegue responder, ou tem as próprias dinâmicas locais, nas quais também é meio difícil você entrar e tentar mexer nelas, né? Acho que essa é a primeira questão. A segunda, qual que era a segunda questão? Esqueci. A segunda questão era sobre se você diria que o processo de fazer as observações em si, então praticar observações locais de mudança climática como uma finalidade em si mesma, né? Já é um processo para manter a cultura e os modos de vida. É uma forma de resistência, não sei. Olha, sim, eu acho que a um nível local é relevante, porque você visibiliza questões. Uma questão que foi visibilizada na Lagoa é o conflito que existe entre o puma, a onça, e as comunidades locais. É um conflito que sempre existiu, ou seja, que já era, a gente não descobriu nada, existia, mas não era visível. Não é que não era visível, não estava visibilizado para ninguém, digamos, só para eles, para o puma e para os agricultores, campesinos, camponeses. Então, a partir daí, dessa observação, a gente começou agora a montar uma estratégia que não sei se vai resolver tipo, o conflito, é um conflito estrutural de um sistema econômico, mas tentar, pelo menos, visibilizar essa tensão e tentar gerar alguma estratégia para dar conta desse processo. Então, aí você tem um fenômeno socioambiental que pode o puma mora num território que está ameaçado por a indústria florestal, tanto como as populações locais, e provavelmente a transição para a sustentabilidade desse território, por exemplo, do território do puma, da onça, com o território dos pumas indígenas, passa por uma transformação, por uma educação ambiental, mas também por uma transformação econômica desse lugar. E aí eu acho que a observação local sim faz sentido no momento em que você insere ela nesse processo maior, mais estrutural, de, por exemplo, uma economia basada na explotação florestal. Então, aí talvez faça sentido, porque você está falando de um processo, além de todo um contexto de crise hídrica. Assim, esse é um lugar que tem processos de crise hídrica, que seria um fenômeno global. Então, eu acho que aí sim faz sentido. E faz sentido não como um conhecimento ecológico local, do puma, do onça, por exemplo, onde todo mundo sabe qual que é o lugar onde habita a onça. As câmaras foram colocadas porque eles sabiam nos lugares onde a onça habita. Então, essa relação começa também a se transformar e a avançar a partir de um pouco essas relações que a gente tem tentado ir construindo. Eu diria algo como isso. Obrigado, Francisco. Olha só, faltam duas questões e eu queria já caminhar para o final. Na verdade, uma eu acho que você já acabou comentando, viu, Francisco? Foi sobre as cartilhas, catálogos, materiais de produção, né, que você falou de plataformas. Enfim, depois se você quiser comentar algo mais, mas queria abrir a palavra aqui para a Lara, que faz parte do grupo, inclusive ela em breve deve encontrar com você. Talvez. Ela fez uma pergunta bastante interessante, que também tem a ver com os desdobramentos do projeto. A palavra é sua, Lara. Obrigada, Alan.
Professor Francisco, meus parabéns pela apresentação e pelo projeto. Eu já acompanho faz um tempo, mas é sempre muito bom ver o professor apresentar. E, querendo ou não, a pergunta que eu fiz, ela tem bastante relação com a que o Rafael fez, era mais sobre a questão sobre os desdobramentos que o projeto em si tem com os comunitários, e se ele tem desenvolvido outros projetos, e o professor respondeu que tem, né? Tem alguns comunitários até propondo novas ideias, novas transformações. E apenas uma continuação da questão era se pesquisadores da própria comunidade científica, se eles têm se interessado também em propor questões e adentrar num projeto nesse. E uma que eu pensei agora também, que ali na parte da estruturação do projeto, o professor falou sobre uma parte da estruturação das políticas, né, na questão dos documentos oficiais, dos próprios territórios. Se o professor tem visto que tem trazido a questão de políticas públicas para o território através dos projetos que têm sido feitos, se isso tem surgido, assim, entre os próprios comunitários ou entre a comunidade científica, de trazer políticas públicas ou novos documentos oficiais para o território. Tá. Sobre outros colegas, sim, tem, por exemplo, a parte que eu estava falando da validação científica, que a gente submete um projeto agora para ser, isso é com outro colega, que trabalha, da área da ecologia, e que tem mais experiência na questão dos análises de biodiversidade, e isso. Também a gente tem trabalhado com uma colega que é limnóloga, que não sei se se diz assim em português, limnologia. Não, é a mesma de coisa. água doce. É a mesma coisa, né? Água doce, e com ela temos participado. A gente não tem submetido um projeto específico dos sentinelas, mas a gente tem participado, por exemplo, nos estudos na Lagoa. E, bom, e também os trabalhos que a gente tem feito em parceria, seja com o Alan, com o Rodrigo, na Unisul, e com outros colegas aqui do lugar onde eu trabalho, do CEDER, que chama, do Centro de Pesquisas. Então, sim, tem interesse, não é um problema, mas a gente tem um equipe pequeno, então, tipo, tentamos fazer o que dá para fazer a partir sei lá, dos tempos e das condições que a gente tem. Então, um pouco essas parcerias passam por a possibilidade de ir encaixando os tempos, os objetivos e os interesses. E sobre as políticas públicas, bom, é um dos canais, assim, desse canal, porque a gente precisa fazer a validação, porque precisamos comunicar-nos com os tomadores de decisão. E fechar o dado, assim. Se conseguimos fechar esse dado e construí-lo como uma evidência, a gente pode participar nos processos de políticas públicas. Então, nesse processo de construção da evidência, a gente tem tentado trabalhar com políticas públicas. O caso por exemplo, o caso do Rio, que a gente submeteu para fazer a validação, é trabalhar no marco de uma área protegida, pensando no plano de manejo da área protegida e de como nesse plano de manejo pode ser inserido uma estratégia de monitoramento cidadão e geração de alertas tempranas de afetações ambientais. E que os protocolos de amostragem, os protocolos de comunicação, os protocolos de denúncia estejam mais ou menos claros. Então, no fundo, o que a gente está pensando é que a gente vai entregar um pacote, o gestor vai pegar e vai ter os nós funcionando em diferentes lugares, desse que é um rio, uma bacia hidrográfica, e os nós gerando informação hacia nossa plataforma e a gente, ou hacia os gestores da área, se é o caso, eles conseguem avaliar quando e como deve ser feita a amostragem e gerando os resultados de informação para os canais que sejam, denúncia ambiental, enfim. Isso um pouco, não tem acontecido assim especificamente, porque também a gente não tem tido, não tempo, mas a gente não tem intencionado isso, porque tipo, a gente ainda não dá conta de fazer todo o processo, tá? Isso.
Mas essa é a perspectiva. E em outro caso, que pode ser, aí tem um exemplo mais pontual, específico, que é em Carelmapo, teve registros de um sítio arqueológico, e que eles não sabiam muito bem o que fazer. Saiu o dado, a gente fizemos contato com uma universidade que tem uma escola de arqueologia perto da cá, onde tem um colega que trabalha lá, e também, e eles, por a parte deles, sem nossa intermediação, fizeram contato com o ministério que vê os sítios arqueológicos. E, em conjunto, o ministério fez, e eles vão e fazem tipo um registro, e fazem um relatório, e a gente organizou com esse colega da universidade uma palestra sobre geologia e arqueologia sobre especificamente esse lugar. E aí você tem como uma conexão que aconteceu e que sucedeu, que a gente não fez ainda, que é um compromisso que a gente assumiu ainda não fizemos, é fazer um guia de campo, para que as pessoas possam fazer aprendam a fazer como que se diz, sabe, quando os arqueólogos caminham para ver o que tem e sabem identificar prospecção, para fazer uma prospecção de campo. Então, mais ou menos para você ter os olhos treinados para saber, não, esse pode ser um registro arqueológico ou pode ser um registro geológico, paleontológico. Então, e isso que falta, isso ficou aí, mas conseguimos fazer esses links. Então, acho que aí também tem algo que não necessariamente é uma grande política pública, mas resolve um problema que saiu de uma observação das pessoas. Francisco, obrigado, viu, meu caro? Eu gosto muito de quando você fala, que acho que é fruto de muitas conversas que a gente vem fazendo também, né? De aproveitar a organização que existe e a gente ser parte de um nó de uma rede muito maior. Porque, como você falou logo no início da sua apresentação, existem várias outras iniciativas que vão nesse caminho e que elas, conhecendo umas com as outras, elas podem se fortalecer numa rede muito maior e que tem a capacidade de dar o passo do tamanho da perna, né? Acho que esse é um grande desafio. E, bom, gosto também da pergunta da Lara, só queria acrescentar que isso é bastante interessante, Lara e Francisco e todos aqui, é que os futuros cientistas, os pesquisadores de graduação, de mestrado e doutorado, que estão desenvolvendo seus trabalhos dentro de guarda-chuvas, como esses projetos, já comecem desde já a criar essa empatia e esses laços de trabalho e metodologia para fazer juntos, né? Para fazer essa co-construção de conhecimento, que é tanto almejado e tem bastante desafio para ser feito. Bom, dado o tempo, a gente se encerra mais ou menos no mesmo período que a gente tinha previsto, tá, Francisco? Quero mais uma vez agradecer a sua presença, a sua disponibilidade para compartilhar conosco esse trabalho muito bacana e que a gente em breve vai estar juntos, dialogando aqui também. Sim. Quero informar também que isso vai estar disponível no canal do YouTube, mais uma vez, do Coadapta, e no site do Coadapta, quem puder compartilhar depois. E agradecer a presença do grupo todo aqui presente, pelo menos a maior parte dele, de conhecer mais essa iniciativa. E a gente segue trocando. Tá bom? Muito obrigado, viu, Francisco, e a todos. Obrigado, Alan. Obrigado, Alan. Obrigado a todo mundo. A gente se vê daqui a pouco. Tchau. Até. Tchau. Tchau.